Eu sou o Paulo. Eu sou o Alisson. E eu sou o Daniel. E esse é o Fute Torcida 10. Isso aí, pessoal. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, quero te pedir uma coisa. Se inscreva aí no nosso canal, curta muito esse vídeo, compartilha com geral, mas também não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações sobre muita coisa e muito conteúdo que nós vamos ter aqui. Aqui o torcedor tem voz. É E isso é com o aí. sininho ativado, meu amigo, que você vai saber as informações e se manter atualizado sobre o futebol. Vamos que vamos. Vamos pra Então matéria. bora! O que será do Do Vasco? Vasco, meu amigo. O tradicional Vasco da Gama. O gigante da colina. O maior rival do meu Flamengo. Flamengo. Isso mesmo. Já judiou bastante. Pô, grandes confrontos já fizeram, mas hoje existe uma grande diferença entre esses times. Flamengo e Vasco hoje vivem momentos totalmente Distinto, diferentes. completamente distintos. E o Vasco, né, que ali no final dos anos 90, que time poderoso, ganhando tudo, tendo ali uma grande concorrência com qualquer time do Brasil. Batia de frente com todo mundo. Com qualquer um, né? Aquele grande elenco que o Vasco tinha. Ainda colocar um pouquinho mais, batia de frente com qualquer outro time do mundo, né? Aquele jogo, quem não se lembra daquele jogo com o Real Madrid? Verdade, jogou de igual para igual, né? E querendo ou não, Real Madrid. Então, esse Vasco de 97, nós podemos citar, esse do final da década de 90, com o Edmundo jogando aquele futebol fantástico, que para muitos, quiçá, o melhor do mundo naquele ano. Sem dúvida, que ali aquele ano de fato o Edmundo Levou ele arrebentou pra seleção. tudo é. E talvez até pessoas mais novas, garotos aí que estão nos assistindo, quando eu tendo essa fala dizendo Edmundo, melhor do mundo, talvez muitos garotos aí estão rindo de mim ou não entendendo o que eu estou falando. Mas é isso mesmo. Mas tem que ver o ano de 97 do Edmundo, né? Foi um ano Ele ganhou um fantástico. apelido, Edmundo Animal. Edmundo mesmo era, além de todo o temperamento explosivo do Edmundo, era um jogador totalmente diferente da época para aquele momento, era um jogador mesmo muito badalado, porém Edmundo jogou muita bola e ele foi o artilheiro e o recordista do Campeonato Brasileiro com um número bem menor de jogos naquela época, que era outro formato. Sem dúvida, era porque era outro formato, no mata-mata, aquele jogo emocionante. Também a gente sente uma falta gigantesca desse tipo de formato. verdade. Acho que a Copa do Brasil podia abordar um pouquinho mais esse formato de campeonato nacional, entendeu? De Copa Nacional. Na verdade, por isso que ela tem sido tão apaixonante de Copa do Brasil, por eles ela lembra muito, né? Nesse sentido Sim, do o sentido do mata-mata, um que time todo menor mundo pode mas vencendo chegar. maior, Exato. entendeu? Então, por isso que a Copa do Brasil- Desde que mudou o formato, o Vasco não consegue, não Isso conseguiu mesmo. mais ser o Vasco glorioso que ele era. O Vasco, último título brasileiro do Vasco, 2000, sendo a final em 2001, devido a uma grande tragédia que ocorreu no estádio de São Januário. A final teve que ser adiada para o dia 18 de janeiro de 2001. Porém, O Vasco tinha um super time naquela época, né? Com o Romário, com o Juninho, um elenco extremamente recheado. Mas pra mim, eu acho que não mereceu vencer aquela final, não. o São Caetano estava com um time muito badalado, né? Cara, o São Era um Caetano, time bom de ver jogar. o São Caetano ele era um time menos famoso, mas o futebol apresentado pelo São Caetano, principalmente antes de ser vendido a todos os jogadores, praticamente quase todos, né? Saiu na janela, a partida só foi em janeiro, né? Sim. Ademar, o grande era um- jogador do time, sim. foi embora. Era um time fantástico, era um time de brilhar os olhos, né? E pra mim, aquele ano, quem ia ser campeão era o São Caetano. E muitos jogadores ali Mas despontaram não no São tira Caetano. o mérito do Vasco. de ter Não, sido porque campeão, tinha porque também era um campeonato time que ele fez. também fez um campeonato fantástico, entendeu? Tinha um grande time, o Vasco ali, porém foi o último brasileiro do Vasco, ano de 2000. Aquele torneio da Copa João Avelange tinha um formato muito interessante, porque o São Caetano, se eu não me engano, ele vem da terceira divisão. Verdade, surpreendeu, né? Com um time que foi montado muito bem. Você imaginar hoje um time da terceira divisão e vir e jogar de igual para igual com o campeão da Com primeira divisão, grandes. com o campeão praticamente da primeira Seria divisão, quase seria impossível. Às algo vezes fantástico. jogam da B com da A, já fica Já bem fica complicado. bem- Porém, o Vasco da Gama, ali sendo o seu último título e o primeiro rebaixamento acontecendo no ano 2008, infelizmente, como presidente vindo da gestão Eurico Miranda para Roberto Dinamite, o grande ídolo do Vasco. É claro, Costumam falar, uma bomba estourou no colo do Roberto. sem dúvida, sem Aquilo que a dúvida. gente estava dizendo antes do vídeo, o ídolo, mas não era um bom gestor, então
com muita atrapalhada. Mas de claro direção. que isso não tira nenhum mérito dele como ídolo do Vasco, né? Eu acredito que não tira. Ele. Eu acho que não chega a arranhar mais a imagem Não, dele, não. Como jogador, não. Ídolo total, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Vasco. Ele é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos maiores artilheiros do Vasco. Porém, infelizmente, como gestor, não brilhou, não conseguiu levantar o Vasco como a torcida Trazer queria. o Vasco para as glórias. Verdade. E da gestão dele, volta-se Eurico Miranda. Eurico Miranda também que não foi nada bem, tentando ali ainda ficar no Vasco por mais um período, o que ele dizia, né? E mais uma vez aí o Vasco foi rebaixado em 2013. Que figura. E depois com o Eurico Miranda. Só de Eurico Miranda. Verdade, a gente vai fazer qualquer época. Essa Eurico é boa. Miranda que ali já enfrentou muita gente, era aquele presidente de entrar no campo, de invadir o Você, campo. vascaíno, pergunta, pede esse tema que a gente desenvolve para vocês. né? Verdade, comenta aí, que quero saber mais sobre o Eurico, que a gente conversa sobre isso. O homem que brigou com o cartel de Medellín. Esse homem, agora eu não lembro se era de Cali ou Medellín, mas lá da Colômbia. Ele mexeu com todo mundo, o cara era maluco nesse sentido. Invadir Uma estádio. figura especificamente Ele era diferente nesse sentido. né? Quase que folclórica. Bonachão. Mas ele é um cara É um cartola. folclórico pro Vasco, aquele cartola considerado talvez o cartola tradicional, né? Exato. O seu charutão. Porém, teve esse período ali também do Vasco, depois do seu retorno, foi muito ruim. E o Vasco sendo rebaixado em 2013, depois em 2015 e agora 2020. Por isso fica essa pergunta, o que será do Vasco? Essa é a pergunta, né? Cara, eu acho que o Vasco ele tem que trabalhar justamente no que ele quer ser. E para isso ele vai ter que, no início agora na Série B, cortar salário, trabalhar justamente com o desenvolvimento da base. Eu acho que isso vai ser fundamental para que ele possa talvez voltar à Série A no ano que vem. Fica grande dúvida, pela Série B muito difícil que vai ser. Bem breve a gente vai falar especificamente da Série B, porque esse ano vai ser muito difícil a Série B. Já tem sido ano a ano. E o Vasco, na verdade, as voltas do Vasco para a Série A sempre foram com muitas dificuldades. Porque o Vasco só foi campeão na primeira vez das 3 quedas anteriores, que foi 2009. 2014 e depois 2016 ele voltou com muita dificuldade. Voltou. A Série B, é claro que está ficando muito mais difícil a cada ano, né? Os times da Série B, para colocar, eles entram na Série A e não são mais aqueles times que levam sacolada de 7, 8-0 como era antigamente. Você vê, é o caso do Cruzeiro na última campanha, Não, ele não conseguiu subir. Fortaleza subiu, ficou. A Chape veio também colocando dificuldade, chegou a ser campeão da Sul-Americana. Campeão da Série B, teve o mesmo número de pontos do segundo então colocado, a passou Série por B, gol, a Série foi B vitória ou foi A saldo? Série B Foi não saldo. Foi a ali no Série B saldo, não tá muito mais difícil. tão fácil assim, não. Tá não. E nessa batida já trazendo do que o Vasco precisa, o novo presidente do Vasco ele está contratando uma empresa justamente para saber o que o Vasco precisa, entendeu? Ou seja, justamente pensando em reestruturar o Vasco. É verdade. O atual presidente, o Jorge Salgado, ele veio aí, o pessoal estava com uma grande desconfiança dele, porque a maneira que ele foi eleito foi uma maneira muito truculenta, complicada. Teve a eleição presidencial, Leve esse ano ganhou. Depois teve a eleição online, Jorge Salgado ganhou. Porque a justiça derrubou a Isso. primeira eleição presidencial. Na verdade, até para ter a primeira, O a Vasco ele presidencial, passa por um problema político gigantesco. muito, Eu muito acho que é o que complicado. atrasa o Vasco. Demais, entendeu? porque Atrasa demais. sim. muita Interfere em gente campo. diz que o problema da presidência não interfere, né? Mas interfere muito. Interfere muito. demais. Pega a comissão técnica, pega todo mundo. Isso, e essa maneira que acabou o Campeonato Brasileiro, justamente por causa do calendário, foi pior ainda. Porque o presidente, devido a toda essa guerra judicial que teve, demorou muito até para tomar posse, devido a estar esperando uma liminar da justiça para saber qual eleição seria válida, a presencial ou online. Com isso, o ex-presidente, que para muitos vascaínos ele é odiado, Alexandre Campelo, ele teve que continuar ainda na gestão, e depois ainda com o presidente eleito, Jorge Salgado, eles tiveram que conversar, e aí, vamos contratar quem? Demitiram lá um português, trouxeram um português aí, somente por causa, praticamente o Sapinto, só por causa praticamente da questão, ele é português, Flamengo deu certo, traz o cara. Não, português, Abel tá dando certo. Mas Mas lembra, pessoal, Trouxeram o cara por causa do passaporte, pô.
O endividamento do Vasco hoje é na casa mais ou menos de 720 milhões. Isso é complicado. Né? Isso é muito alto. E o prejuízo que tem agora por não jogar a Série A, né? O prejuízo, entendeu? Perdendo basicamente em direitos de TV, enfim, pessoas que querem anunciar no Vasco, estão na casa de 100 milhões. Ou seja, o Vasco vai perder agora 100 milhões de Esse receita. valor é anual, né, Daniel? Essa perca, né? É a temporada, né? Por não jogar a Série A, ele perde mais ou menos esse valor de 100 milhões de reais. Então, para um time que quer se reestruturar, para um time que quer recomeçar, Mas ele é uma começou perda a dar grande. um passo. Nessa reestruturação já comandada pelo novo presidente do Vasco, ele já mandou 186 funcionários embora, entendeu? Justamente pensando em reestruturar. São 40 milhões de economia para o Vasco. Verdade. Lembrando que não são a grande parte desses cargos não são esses cargos menores que talvez você possa estar pensando, vai ficar muita gente desempregada. São cargos de altíssimos salários. Isso. Eu vi na matéria que o salário varia entre 5 a 20 mil reais. Então, desses funcionários. são salários que poderia pagar aí talvez jogadores de base, jogadores que estão iniciando aí, que podem ajudar muito o Vasco. Que nesse momento talvez seja a expectativa. Ou talvez até mesmo membro da comissão técnica para poder melhor preparar o Vasco. Enfim. O importante foi que o presidente Salgado parece que iniciou o pontapé, deu o pontapé inicial para a reestruturação do Vasco. Nessa mesma batida, a sede administrativa do Vasco também ela modifica de local e vai para o centro do Rio de Janeiro, sem ônus nenhum de aluguel para o Vasco, segundo lance. Porém, né, temos algumas saídas importantes aí. Entre elas, Fernando Miguel, o goleiro que acabou de ser emprestado aí para o Atlético Goianiense. Então o Vasco acaba de perder, vai jogar a Série A. Um bom goleiro. Vai dar um pouco da enxugada na folha também, Isso. né? Então, mas ele acabou de perder alguém ali que era um dos líderes do time e perdeu outro líder, Iago Pikachu. Então, Iago Pikachu vai para o Fortaleza. Então, na verdade, para muitos torcedores ali, tem aquele famoso jogar a culpa em alguém. Jogaram muita culpa no Iago Pikachu, porém sozinho ali. Infelizmente a culpa nunca é da parte política da parte política Você viu que do no time. papel o time do Vasco não é ruim? Rapaz, onde tem Fernando Miguel, tem Cano, tem Benítez. Verdade. Um E time o curioso bom, é que cara. o Vasco também tem uma boa base. Foram campeões da Copa do Brasil Sub-20. A base do Vasco. E ela uma boa parte dessa garotada. Ela é a margem da curva, ela é acima da curva. Verdade, a base é muito boa, porque eles estão ganhando títulos direto. Muitos títulos. Sim. Entre eles, esse menino Gabriel Peck, né, que marcou até 2 Fez gols aí gols contra hoje. o Nova Iguaçu. Então, no último jogo do Vasco, fez gols. É um bom menino, joga muito bem. Então, assim, o Vasco tem tudo para se vir com essa garotada, se vir se reestruturando mesmo, pode sim dar certo. É um desafio para o Vasco. Muito isso aí, grande, né? Isso não desafio é pequeno. gigantesco para o Vasco, né? Vasco- De reestruturar, passar por isso. Tomara que o Vasco consiga reestruturar e ter uma sequência de boas gestões, né? Para que ele consiga atingir atingir um patamar que a gente espera do Vasco, né? Que é time de torcida, é time de massa, é time que para disputar final de campeonato. É isso que a gente espera do Vasco. É um time... Representar bem o país em competição internacional. Tem Sim. camisa para isso, tem torcida para isso, tem história. Sobre história, o Vasco, ele é até hoje considerado aí o time que começa essa briga até mesmo na questão do racismo, né? Porque ele é o primeiro clube que aceita negros no seu time. Então ele carrega uma marca histórica muito grande. São Januário é agora considerado um patrimônio não pode histórico. acabar. O Isso é Vasco verdade. não pode acabar. Isso é O verdade. Vasco não é bairro no Rio, não, viu? Não, o Vasco não pode acabar. O Vasco, ele tem uma grande história, como eu estava Tem que vir completando, forte São pra essa Januário Série B. agora é um patrimônio histórico também do Rio de Janeiro. Acabou de ser tombado, né? Acabou de ser tombado. Então, Acabou de ser o tombado. Vasco, ele é um time histórico, ele é um time de grande torcida, ele é um time de massa. Grande história. O Gigante da Colina precisa se reerguer e voltar aí pros trilhos aí. Voltar para a glória do futebol. Então, gente, nós falamos tudo isso do Vasco, mas nós queremos saber de você. O que você pensa do Vasco? Talvez você pense, não tem mais jeito. Escreva aí. Talvez você pense, não, o Vasco tem jeito sim. difícil, A gente O Vasco responde vai... as resenhas. O caminho é longo. Então, gente, escreve aí tudinho que você acha, manda aí pros teus amigos, conversa com a gente, porque nós aqui temos para conversar conversa de torcedor. De mesa de De mesa de boteco. boteco, meu amigo. Então, gente, esse daqui é o nosso e o seu também. Vamos lá, gente. É o nosso Fute Torcida Torcida 10. 10.